Deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. O governo americano deve anunciar nos próximos dias a designação de facções brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Estados Unidos classificam então o PCC e o Comando Vermelho como ameaças significativas à segurança das Américas. Ana, houve aí a publicação de uma nota oficial pelo porta-voz do Departamento de Estado americano. Eu vou ler um trechinho e já jogo para você. A casa caiu de vez para Lula e Xandão. Eles acabaram de ser condenados nos Estados Unidos após o que eles fizeram com Jair Bolsonaro. Lawfare in Brazil and the unprecedented denial of a U.S. diplomat's visit to President Jair Bolsonaro. CPAC strongly condemns the ongoing weaponization of lawfare by Brazil's President Lula and Supreme Court Justice Alexandre de Moraes against former President Jair Bolsonaro and the Brazilian people. What we are witnessing is not justice, it is a tyrannical abuse of judicial power designed to silence political opposition, crush free speech, and rig upcoming elections in favor of the Lula regime. Justice de Moraes has turned Brazil's judiciary into a political weapon, imposing unjust convictions, censoring orders, asset freezes, and restrictions that have turned President Bolsonaro into a political prisoner. E mais, a bomba estourou de vez. Trump descobriu que o escândalo do Banco Master tem envolvimento com Hezbollah e Irã. O Banco Master e os envolvidos teriam lavado dinheiro para o Hezbollah e para o Irã. Você acredita, após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora para mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. Trump não é um líder que ignora a afronta. Ele transforma a crítica em resposta e ele transforma a oposição em confronto. E agora com esse novo recado chegando, um recado firme, sem rodeios, o clima muda completamente. Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou. O escândalo do Banco Master é 1000 vezes pior do que você tinha imaginado. 1000 vezes pior do que eu já tinha lhe contado. Essa galera não tem limite. E não foram só os 50 bilhões que o Vorcaro mandou lá pra fora naquela toada, naquele rombo que ele deixou. Tem mais 50 que estavam ocultos e apareceram. O problema é pra quem ele andou lavando e mandando essa grana lá pra fora. Políticos? Também, mas não foi o foco. Acredite, meu irmão, até o dinheiro da Previdência, o desconto do seu boleto, sabe? Os idosos, aposentados, ali o desconto, aqueles indevidos, até esse dinheiro foi lá pra fora. Mas isso ainda é pinto perto do que tem por aí. Se prepare, segure na cadeira, porque até Donald Trump tá só rindo e salivando por isso. Quem me acompanha sabe, eu trago o caso Master vinculado a Donald Trump, a FBI, desde o início. E do que eu vou falar agora, você vai lembrar 4 anos atrás. Aliás, 5. Respirou fundo? Toda a CPMI do INSS nos soltou que pelo menos 40, aproximadamente 50 bilhões de reais, não é mi, são bilhões de reais, compõem e foram jogados, arremessados lá para fora através de uma rede de lavagem de dinheiro. E sim, senhor, vinculados e veiculados diretamente ao Banco Master, em sua gigante esmagadora maioria. Que tem que ter uma cara de pau
uma cara que não treme, uma cara de bandido, tem que ter um espírito de porco pra fazer isso que ele fez. E acredite, meu irmão, não para por aí, porque ainda fica pior, e muito pior. Meu amigo, Moraes surtado, Alcolumbre surtado, Lira surtado, Mota surtado. Por quê? Essa galera aí, o Lira, o Mota, o Alcolumbre foi um que pegou a grana lá do Amapá, da Previdência, convenceu o governador a meter no CDB do Banco Master. E ele pagava um percentual, salvo engano, de 2.000% sobre os juros para a pessoa. Dava uma grana, uma prata. Mas só que o lance é o seguinte, meu irmão. Eu expliquei ontem para vocês o que é que rolava e como rolava. E a gente vai aplicar o mesmo raciocínio aqui agora. Esse pessoal tá desesperado, porque não é que vá sobrar cadeia, é só uma questão de tempo. Eu não sei como esse pessoal almoçou, jantou com mafioso, com líder de gangue, de organização criminosa, e estão decidindo se Bolsonaro vai para casa ou não. Que conversa, que país é esse? Miserável. País não, né? Sacode de vagabundo. Enfim, olha só o rabo que a gente tá metido aqui. Meus amigos, o relator da CPMI do INSS descobriu uma rede de lavagem de dinheiro brutal, tá? O Alfredo Gaspar. Ele apontou uma conexão das fraudes previdenciárias com o PSC e um grupo que faz medo para os outros, de terror. O tal do Rebolar. Lembra que eu tinha falado sobre isso? Sobre a China, Rebolar, o Rama, a galera toda unida, apoiando o Irã, apoiando a Venezuela, apoiando a Rússia apoiando a galera. Essa tríade toda apoiando, se unindo com o Islã e trazendo então essa bagunça para o Brasil. Quem me acompanha há anos sabe que eu venho pelo menos há meia década falando disso. Não é novidade. Mas agora o negócio ficou louco demais. Meus amigos, a dimensão é ampla demais. O bagulho é muito louco. Cara, o Vocaro é um cara que ele não é que ele tenha um demônio dentro, ele tem uma legião. É um cara perigosíssimo. É um cara que eu não daria bom dia. Eu não quero nem perto de mim. E o Moraes ia na casa dele e botou a família dele pra trabalhar pro cara. Vem dizer pra cima de mim que ele não sabia que o maluco era bandido? Pô, pera lá. Olha só as palavras do presidente da CPMI. Escuta que eu vou te explicar. Por favor, confia em mim, fica comigo. Você vai entender a gravidade do que tá rolando. Agora, isso vai trazer uma coisa boa pra gente. Em que pese os pesares. Chegamos a uma rede de lavagem de dinheiro de quase 40 bilhões. Não são 40 bilhões. Que vai desde o RES até o PSC. Um mecanismo que coloca o Brasil nesta rota internacional, afirmou. Entramos pelo INSS, descobrimos por meio dessa entrada de 150 milhões uma rede que nós não esperávamos. Ou seja, do INSS, 150 milhões mandaram para lá. E aí descobriram uma rede, meus amigos, simplesmente uma rede quase, posso dizer, diabólica. Parece que o demônio veste toga. É impressionante como pode se meter com essa raça, com esta laia. Meus amigos, simplesmente nós estamos hoje diante de um Banco Master, de outros bancos também, mas principalmente o Banco Master, atuando na lavagem de dinheiro através da REAG, através do próprio banco, pro PCC e pro grupo de medo, do tal do Rebo. Eu não tô falando RES, né? Você entendeu o porquê. Nós estamos, o Brasil hoje, o sistema financeiro brasileiro comporta a lavagem. Entenda que o problema não são os 40 bilhões. O problema é que, como eu disse ontem, para quem assistiu o vídeo sobre a China, o sistema do Banco Master ele foi criado não para ser um banco, mas sim para ser um complemento de um sistema maior de lavagem de dinheiro para o tráfico. E aqui está a prova, só que agora a galera tá lavando dinheiro para grupo, para gente que explode, não é caixa eletrônico. Também, porque o PCC faz isso, explode caixa eletrônico, a bandidagem dá uma lambida ali nas costas do outro, rouba, bate uma carteira, faz uma molecagem, pega umas propinas, corrupção. Mas não Vocaro, Banco Master, não se contentaram com isso, não. Não, porque só isso, pô. Tem pior, tem um espírito de porco mesmo, valendo, mano. Os caras começaram a lavar dinheiro pra gente que explode pessoas. Deu pra entender?
Gente que faz cabum. E pronto, game over. E nunca mais. Of lawfare in Brazil and the unprecedented denial of a U.S. diplomat's visit to President Jair Bolsonaro. CPAC strongly condemns the ongoing weaponization of lawfare by Brazil's President Lula and Supreme Court Justice Alexandre de Moraes against former President Jair Bolsonaro and the Brazilian people. What we are witnessing is not justice, it is a tyrannical abuse of judicial power designed to silence political opposition, crush free speech, and rig upcoming elections in favor of the Lula regime. Justice de Moraes has turned Brazil's judiciary into a political weapon, imposing unjust convictions, censoring orders, asset freezes, and restrictions that have turned President Bolsonaro into a political prisoner. This is the very definition of lawfare, the malicious use of legal institutions to achieve what could not be won at the ballot box. O tal do escudo das Américas, iniciado pelo Donald Trump, já começou a ter resultados. Hoje, uma matéria divulgada pela imprensa mostra, sem rodeios, que já começou a fazer o limpa, ou seja, 3.000 prisões foram anunciadas hoje. A bandidagem, o crime organizado está em desespero total. E vamos começar com essa matéria do Editorial Central. Vamos falar do escudo das Américas e da atuação que já começou, né? O presidente do Chile já chegando. O presidente do Chile, que é o José Cast, ele começou, depois de ter algumas reuniões com o Donald Trump lá no Escudo das Américas, ele já começou causando conflito com o presidente do Brasil, com o Lula. Na verdade, quem causou o conflito foi o Lula, né? O que aconteceu? O José Cast, né, quando foi tomar ali a posse, ele convidou o Flávio Bolsonaro. Tudo bem, é um aliado de longa data, é também um senador da República. O Lula tentou sabotar a ida do Flávio Bolsonaro a esse evento. Não conseguiu. E o Lula ficou chateado, não compareceu à posse do homólogo, ou seja, não compareceu na posse do José Antônio Cast, né, que é o novo presidente do Chile. Dizem que é o novo Milei, embora o presidente do Chile falou, não, eu estou aqui para dialogar com todo mundo, quer conversar com Lula, vamos conversar com Lula. E aí vem essa matéria do Editorial Central. Pessoal, visita lá o Editorial Central, tá na descrição. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo do jornal. Chile captura 3.000 criminosos em ofensiva relâmpago logo após a posse de José Antônio Cast. Eles colocaram uma ministra bem linha dura, viu? Colocaram uma ministra lá que a fala dela, eu vou entrar e vou fazer o limpa. Ministra da Segurança, Trindade Steinert, detalha mega operação que marca o início do novo governo conservador e o cerco ao crime organizado na América Latina. Ou seja, a direita entendeu a regra do jogo. Follow the money. Ou seja, quer tirar a força dos mecanismos de esquerda na América Latina, vá contra o crime organizado. Veja o que aconteceu. Caiu o Maduro, logo Cuba cai e pode ter certeza que tem países aí que com certeza também vão ter problemas sérios e graves. O governo do Chile deflagrou uma das operações, ou melhor, a maior operação da história recente do país, resultando na captura de quase 3.000 criminosos foragidos da justiça. De acordo com informações divulgadas pela ministra da Segurança, Trindade Steinert, em 19 de março de 2026, a ação coordenada marca o posicionamento estratégico do recém-empossado presidente José Antônio Cast. A ofensiva foi planejada para desarticular núcleos do crime organizado, reestabelecer a ordem pública em áreas críticas do território chileno. Ou seja, o Chile mandou um recado: não há mais espaço para bandidos, para criminalidade. E aí a esquerda pira, né? Porque a esquerda é aquela que fala que bandido é vítima da sociedade. É aquela mesma esquerda, lenda, que diz que o traficante é vítima do usuário. Pois é,
o novo impacto do cash na segurança, ele chega trazendo resultados significativos. Inclusive, ele mostra uma guinada conservadora anticrime, né? E a recuperação da soberania interna. Sabe qual que é o ponto interessante aqui? É porque a esquerda fala muito em soberania. Oxa, a soberania nacional, não deixa o Trump tirar o Maduro por causa da soberania nacional, não deixa o Trump atacar o Irã por causa da soberania nacional. Pois é, eles falam soberania externa, é uma mentira porque eles vendem até o bumbum para a China e falam que só não pode negociar com os Estados Unidos. Mas internamente eles deixam os países serem destruídos em sua soberania por facções e crime organizado. E foi exatamente esse o discurso do José Antônio Castro. A rápida execução dessa mega operação sinaliza uma mudança de postura em relação ao governo anterior, esquerdista, Gabriel Boric, que era outro conivente que deixou a criminalidade no Chile ficar pesada. Não sei se você já visitou o Chile, mas lá no Chile, toda vez, todo mundo vai te falar o seguinte: cuidado com o celular, não anda à noite, ou seja, é bem perigoso, graças aos governos de esquerda que tiveram lá no Chile. Agora, para o cenário regional, isso muda muito também. É óbvio que o Brasil exporta criminalidade para toda a região aqui. A iniciativa chilena não é um fato isolado. Insere-se num contexto de aumento das preocupações com segurança pública em toda a América Latina. Países vizinhos também têm intensificado ações contra facções transnacionais, criando um efeito de pressão regional. O Lula está pressionado. O Lula ainda é um dos poucos aqui na região que não toma uma postura decente contra o crime organizado. Acabou o tempo do crime nas Américas. Esse é o recado que o José Antônio Castro acaba de passar agora. Segundo especialista em segurança internacional, a estratégia chilena de focar em foragidos da justiça busca limpar o sistema penitenciário e judiciário, enviando uma mensagem clara de que não haverá zonas de impunidade sobre a nova administração. E aí tem um ponto interessante nessa história. Com o escudo das Américas, o que começa a acontecer é que o judiciário, infelizmente, foi tomado por figuras nefastas. A gente sabe disso. E aí o escudo das Américas tem uma resolução interna que mostra que juízes que não atuam em discernimento com combate ao crime organizado serão denunciados dentro do escudo das Américas e poderá haver uma investigação contra esses referidos juízes. E a casa está caindo, o jogo está ficando interessante de ver, né? Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum, pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!